Teve confusão lá na CPI do INSS e tem os desdobramentos disso. Josias de Souza tem informação e análise pra gente. Vai lá, Josias, a bola tá contigo. Eu estava mandando aqui um zap, Fabíola, para um parlamentar que eu vi na cena e que não identifico nem como pró-Lula, nem como pró-oposição, um parlamentar que participa da investigação e que tem ali uma visão um pouco mais isenta, para tentar entender o que aconteceu ali, né? E ele estava me explicando que o presidente da CPI colocou em votação um lote de requerimentos que inclui convocações, quebra de sigilos, e botou em vez de coletar os votos individualmente, colocou em votação num processo de votação simbólica. Aquele que o sujeito fala, olha, quem estiver contra, quem estiver a favor que permaneça como se acha, quem estiver contra que se manifeste. E aí a oposição foi surpreendida por esse modelo de votação e ele declarou, ninguém se mexeu, está aprovado. E aí a oposição reclamou, a bancada do PT foi em cima da mesa, a diretora, e o presidente da comissão falou, não, mas ninguém se manifestou. Aí levantaram lá alguns parlamentares, ele contou. Disse que tinha contado só 7 num colegiado em que havia um quórum de 31 parlamentares, né? Então estabeleceu-se uma confusão, por isso nós estamos vendo essas cenas aí, os parlamentares se engalfinhando, né? Como se aquilo ali fosse uma cena de boteco, com respeito aos botecos, né? E a CPI resultou nessa confusão, pediram depois a realização de nova votação, dessa vez com a contagem dos votos, mas o presidente da CPI, o Carlos Viana, salvo engano o nome dele, disse que não ia fazer. E então disso vai resultar, Fabíola, muito provavelmente, pelo que este nosso informante observou na cena, um pedido de reconsideração encaminhado pela bancada governista ao presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que é também presidente do Congresso Nacional, né? Então, estabeleceu-se uma confusão. E nesse lote de quebra de sigilo é que estava inserida a quebra de sigilos do filho do Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, né? E também de um ex-sócio do Daniel Vorcaro, que tem vínculos com o PT da Bahia, que é o Luiz Lima, né? Também ele está com o sigilo quebrado, convocação para depor na CPI. Então a confusão está armada, Fabíola, e agora ninguém sabe se o Davi Alcolumbre vai meter a colher dele nessa encrenca ou se vai deixar rolar e considerar que está tudo aprovado. Mas foi uma confusão que não orna com o interesse público, Fabíola. A gente estava dizendo mais cedo, né? No caso do filho do Lula, por exemplo, é justificável a quebra de sigilo, porque há informações que ele recebeu dinheiro do careca do INSS, pelo menos 300 mil, não surgiu nenhuma explicação que refutasse de pronto essa suspeição, então se justifica a quebra do sigilo. Agora, esse ambiente circense, né, de xepa, fim de feira, isso daí não combina com o interesse da sociedade, o interesse público. Aliás, essa virou a nossa manchete principal, né? A gente já imaginava que isso fosse acontecer, a gente estava ao vivo quando aconteceu, transmitimos aqui justamente a quebra de sigilo do filho do presidente Lula. O deputado Paulo Pimenta, do PT, ele disse que houve uma fraude na votação. Ele contestou o resultado anunciado pelo presidente da CPI, afirmando que a contagem dos votos estaria incorreta. Aí eu lembro até na primeira análise do Sakamoto, ele falou que o primeiro a oferecer esse sigilo deveria ser o próprio Lulinha, né? Eu concordo, continuo falando, primeiro deveria ser o Lulinha. Contudo, se a votação foi feita de forma coxambrada, vai dar problema. Vai dar um problemão. Porque é o seguinte, a convocação de um nome politicamente sensível, a partir do meio, ele deveria ter aberto mão, tudo bem. Mas isso não justifica um acochambramento na votação. Gente, se a oposição acha que tem número suficiente para convocar, para quebrar o sigilo, bota em votação, conta o nome, cada um bota o bracinho lá, né, registra o nome de cada um como cada um votou e segue o jogo, segue o barco.
Se não, vai ser complicado. O Congresso Nacional está dando essas atropeladas. Na questão das bets nessa semana, vocês lembram como é que foi a aprovação lá do PL antifacção que acabou tirando as bets? Pronto. Sem registro dos nomes, sem nada. Né? Agora, perceba, vocês acham que por um acaso vai ser assim a votação da jornada 6-1 da escala, né? Olha, beleza, escala 6-1 aprovada. Quem quiser permanecer, beleza? Pronto, acabou. Não vai. Então é o seguinte, gente, dá para você pegar um jogo de futebol, pegar a bola com a mão, sair andando e jogar no gol? Não é handball, é futebol, não é? Regra do jogo tá para isso. Bora jogar com a regra.